Hoje a pauta é quente e tem de tudo. Vamos falar de um nome forte que pode pintar na diretoria de uma possível venda envolvendo a estrutura do Vasco. E para completar uma denúncia séria feita por um ex-colaborador trazendo à tona situações que preocupam bastante quem acompanha o clube. É informação atrás de informação, então já se prepara porque tem muita coisa pra gente destrinchar. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse espaço é feito de torcedor para torcedor, com um olhar apaixonado, mas sempre crítico sobre tudo que acontece no universo vascaíno. Todo dia tem conteúdo novo de manhã cedinho e ao longo do dia também, para você ficar por dentro de tudo. Hoje, inclusive, tem coletiva no CT Moacir Barbosa e eu estarei lá acompanhando de perto esse primeiro papo do técnico com a torcida. Agora vamos ao que interessa. O Vasco, neste momento, está sem diretor executivo. O último ocupante do cargo foi desligado no domingo, uma decisão que vinha se desenhando internamente. Esse profissional havia chegado no ano passado como uma aposta da nova gestão, mas com o tempo a relação se desgastou e ficou claro que não havia mais clima para sua permanência. Agora a missão é encontrar um substituto à altura e o nome mais forte é de um velho conhecido, muito respeitado pela atual administração. O problema é que ele ocupa hoje um cargo importante na Confederação Brasileira de Futebol, o que torna a negociação mais complexa. Ele esteve recentemente na Europa, participando das primeiras conversas com o novo treinador da seleção brasileira, um técnico estrangeiro que ainda comanda um clube europeu, mas já acertou sua chegada à seleção. Mesmo com toda essa agenda lotada, o Vasco mantém o interesse porque a situação dentro da CBF é instável, com disputas políticas que podem provocar mudanças no comando, inclusive a saída de dirigentes importantes. Por isso, o Vasco monitora de perto, esperando o desenrolar dos próximos capítulos. A ideia é aguardar até a metade da próxima semana para avaliar se vale insistir ou se será preciso partir para outras alternativas. E essas alternativas existem. 2 outros nomes estão no radar, ambos com passagens pelo clube e boa relação com a atual cúpula. No entanto, até agora nenhum contato foi formalizado. Um deles, inclusive, já sinalizou que não pretende aceitar uma oferta no momento, pois está envolvido em projetos pessoais fora do Brasil. Com isso, sobra uma terceira opção de um profissional que atualmente trabalha em um clube do Rio de Janeiro e que já foi cogitado anteriormente. Se a negociação com o nome principal travar, ele pode se tornar a bola da vez. A prioridade, no entanto, continua sendo o dirigente ligado à CBF, visto como peça-chave para reestruturar o futebol do clube. Enquanto essa busca acontece, o Vasco também deu um passo importante nos bastidores, firmou um acordo com uma empresa gigante do setor financeiro, especialista em gestão de patrimônio, fusões e aquisições, além de reestruturações de crédito privado. O objetivo é claro: encontrar interessados na compra do futebol do clube. Essa atuação será muito parecida com a da KPMG em 2022, quando intermediou a venda da SAF para um grupo estrangeiro. Agora, com o trabalho da G5 Partners, o Vasco busca repetir o processo, mostrando ao mercado que está aberto para negociações. A empresa irá cuidar da prospecção de investidores, oferecerá assessoria financeira e ajudará na avaliação da SAF Cruz Maltina. Segundo informações, essa firma já gerenciou ativos na casa dos 5 bilhões de reais e participou de transações que somam mais de 500 bilhões de reais. A parceria com a G5 deixa evidente que a presidência atual tem como meta concretizar essa venda e os próximos meses prometem ser decisivos. E não para por aí. O clima político dentro do Vasco continua fervendo. Recentemente, Edmundo, ídolo do clube e ex-aliado do presidente, voltou a criticar duramente a gestão. Segundo ele, o presidente estaria promovendo aumentos salariais indiscriminados para pessoas próximas, criando um ambiente pouco profissional. Edmundo foi enfático ao dizer que a folha salarial do Vasco está entre as 5 maiores do Brasil. Mas mesmo assim, o time amarga a zona de rebaixamento, evidenciando uma série de equívocos na condução do futebol. Ele ainda destacou que o presidente vem atuando mais como um vice de futebol do que como o chefe do clube, participando diretamente do dia a dia do time, das viagens e até do vestiário. Isso, na visão de Edmundo, cria uma relação muito próxima, com os jogadores dificultando tomadas de decisão mais duras, como negar pedidos de aumentos ou privilégios.
O ex-jogador defende que a política salarial deveria ser baseada em meritocracia, com bônus por desempenho e não em laços pessoais. Ele citou como exemplo o caso de jogadores que recebem reajustes durante o contrato sem apresentar resultados dentro de campo. Além disso, há atletas que já manifestaram interesse em deixar o clube em busca de novos desafios, o que reforça a necessidade de uma gestão mais profissional e menos emocional. Esse cenário cria um ambiente de pressão para a diretoria que precisa equilibrar relações pessoais com a responsabilidade de comandar uma instituição do tamanho do Vasco. E como se não bastasse o próximo jogo do time, é uma verdadeira decisão. O Vasco está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro com 7 pontos e enfrentará o 11º colocado que soma 10 pontos. Uma vitória em casa faria o Vasco alcançar os mesmos 10 pontos do adversário e ultrapassá-lo pelo critério de vitórias, já que o clube carioca chegaria a 3 triunfos contra 2 do rival. O adversário não vence fora de casa desde fevereiro, acumulando quase 3 meses de jejum e jamais derrotou o Vasco no Rio de Janeiro em toda a história. São 11 confrontos com 7 vitórias vascaínas e 4 empates, ou seja, a pressão é enorme para que o time faça valer esse retrospecto e conquiste os 3 pontos. A torcida, como sempre, está fazendo sua parte com ingressos praticamente esgotados e uma grande festa prometida nas arquibancadas. Vencer esse jogo é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para o time e para o técnico que fará sua estreia em São Januário. Esse momento é crucial e os bastidores fervilham com negociações polêmicas e decisões que podem definir o rumo do Vasco para o restante da temporada. A sequência dos acontecimentos no Vasco promete ser intensa nos próximos dias e a torcida já sente no ar que decisões importantes estão por vir. O torcedor vive a expectativa não só pela contratação de um novo diretor executivo, mas também pela possível venda da SAF, que volta ao centro das atenções após o acordo com a empresa de assessoria financeira. Mas além dessas movimentações nos bastidores, a realidade dentro de campo cobra urgência. Não há mais espaço para erros ou para discursos vazios. A equipe precisa reagir imediatamente para sair da incômoda zona de rebaixamento. O ambiente no clube é de alta pressão e isso se reflete diretamente nos jogadores. São eles que carregam nas costas o peso das derrotas das críticas e da esperança de milhões de vascaínos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O técnico, mesmo recém-chegado, já entendeu que a margem para a paciência é mínima. A estreia no comando foi longe do ideal, mas o foco agora está totalmente voltado para o próximo desafio, que será diante da torcida em São Januário, onde a cobrança é ainda mais intensa. Nos corredores do clube, há uma sensação de que a partida do fim de semana pode ser um divisor de águas. A vitória significaria um respiro, uma chance de reorganizar o time com mais tranquilidade. Mas em caso de um novo tropeço, o cenário se agravaria colocando ainda mais pressão sobre a diretoria e principalmente sobre o treinador. É aquela velha máxima do futebol, resultados mudam tudo. Uma sequência de vitórias é capaz de silenciar críticas e devolver a confiança, mas uma nova derrota pode acender um incêndio difícil de controlar. Enquanto a bola não rola, os bastidores continuam pegando fogo. Há rumores de que outros setores do clube também passarão por mudanças. O presidente Pedrinho, apesar das críticas, tem se mostrado disposto a tomar decisões impopulares para tentar reorganizar a casa. Porém, sua postura de se envolver diretamente no dia a dia do futebol segue sendo um ponto de discórdia. Há quem acredite que essa proximidade excessiva prejudica mais do que ajuda, pois confunde funções e cria conflitos internos. Ex-jogadores, conselheiros e até membros da própria diretoria já manifestaram nos bastidores a preocupação com essa forma de gestão. A falta de um vice-presidente de futebol, função que vem sendo ocupada informalmente pelo próprio presidente, é vista como um erro estratégico que sobrecarrega a liderança e impede uma visão mais ampla sobre as necessidades do clube. Mas, por outro lado, há quem defenda que nesse momento delicado, a presença do presidente junto ao elenco é uma demonstração de comprometimento e liderança. No meio dessa disputa de opiniões, o torcedor quer ver resultado. Não importa quem está
Nos bastidores, se as vitórias não vierem, a pressão só tende a aumentar e o próximo jogo será uma prova de fogo. Com o retrospecto favorável jogando em casa, a expectativa é de que o time consiga finalmente encaixar uma boa atuação, aproveitando o apoio da torcida e a fragilidade do adversário como visitante. Mas o futebol já ensinou que não se ganha jogo com estatísticas ou passado. O que importa é a bola na rede. E para que isso aconteça, o elenco precisa mostrar mais do que vem apresentando. A falta de intensidade, a desorganização tática e a fragilidade defensiva são problemas que precisam ser corrigidos com urgência. O treinador já identificou esses pontos, mas terá pouco tempo para implementar mudanças significativas. A confiança da torcida no trabalho do novo comandante ainda está em fase de construção e nada melhor do que uma vitória convincente para acelerar esse processo. Nos bastidores, a diretoria trabalha em paralelo para reforçar o elenco na próxima janela de transferências. A busca é por jogadores que cheguem para assumir a titularidade e elevar o nível da equipe. O desafio, porém, é encontrar opções viáveis financeiramente e que aceitem o desafio de vestir a camisa do Vasco em um momento tão delicado. As conversas já começaram, mas até agora não há nada fechado. A prioridade é trazer reforços para o setor defensivo e para o meio-campo, áreas consideradas as mais carentes do atual elenco. Além das contratações, o clube também analisa possíveis saídas. Alguns jogadores insatisfeitos com a situação do time ou com propostas mais vantajosas de outros mercados podem deixar o Vasco em breve. A diretoria avalia cada caso com cautela, pois sabe que perder peças importantes sem reposição à altura pode ser fatal para as pretensões do clube na temporada. O equilíbrio financeiro é importante, mas a permanência na Série A é vital para o projeto de médio e longo prazo. E por falar em projeto, a questão da venda da SAF segue como tema central. A parceria com a G5 Partners marca uma nova etapa nesse processo, e a expectativa é que nos próximos meses surjam conversas mais concretas com possíveis investidores. A ideia é repetir o modelo utilizado anteriormente, mas com aprendizados adquiridos na negociação passada. A diretoria está ciente de que a transparência e a comunicação com o torcedor serão fundamentais para evitar desgastes e desconfianças. Enquanto isso, nos bastidores políticos o clima continua tenso. As críticas vendas de jogadores como Edmundo colocam ainda mais pressão sobre a gestão, reacendendo debates sobre profissionalismo, planejamento e prioridades. A relação entre ídolos do clube e a atual diretoria vive um momento delicado, marcado por desentendimentos e declarações públicas que expõem as fragilidades internas. Essa situação cria um ambiente de instabilidade que inevitavelmente reflete dentro de campo. Apesar das dificuldades, há um consenso de que ainda há tempo para virar o jogo. O Campeonato Brasileiro está apenas começando e uma sequência positiva pode recolocar o Vasco nos trilhos. Mas para isso acontecer, será necessário mais do que vontade. É preciso planejamento, estratégia e principalmente união. O clube precisa se blindar das pressões externas e focar no que realmente importa vencer. A torcida, como sempre, faz a sua parte. Mesmo diante de um cenário adverso, o apoio nas arquibancadas segue sendo um dos maiores trunfos do Vasco. Em São Januário, a energia vinda das arquibancadas empurra, o time cria uma atmosfera única e muitas vezes faz a diferença nos momentos decisivos. É essa conexão entre time e torcida que o clube precisa resgatar para superar os desafios. Mas o recado da arquibancada é claro, é hora de resultados. As promessas e os discursos já não bastam. O Vasco precisa mostrar em campo a grandeza de sua história. E o próximo jogo diante de um adversário direto na luta contra o rebaixamento é a oportunidade perfeita para dar uma resposta à altura. Uma vitória pode significar muito mais do que 3 pontos, pode ser o início de uma reação de uma nova fase, onde a confiança e a esperança voltem a ser protagonistas. Portanto, torcedor, prepare-se. O momento é decisivo e o Vasco precisa de cada voz, de cada canto, de cada aplauso. O clube vive um momento de encruzilhada, onde cada decisão, cada jogo pode definir os rumos da temporada e até do futuro da instituição. E como sempre, quem vai carregar esse peso nas costas são os
Jogadores, a comissão técnica e, claro, a torcida apaixonada que nunca abandona. A expectativa é enorme e o cenário está montado para uma partida que promete ser eletrizante. É hora de transformar pressão em motivação, crise em oportunidade e fazer do Caldeirão de São Januário um verdadeiro inferno para os adversários. O Vasco tem a chance de mudar sua trajetória, mas para isso precisa querer mais, lutar mais, acreditar mais. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Juninho Pernambucano é o novo diretor de futebol do Vasco da Gama. A escolha do ex-jogador, um dos maiores ídolos da história do clube carioca, foi anunciada nesta segunda-feira, marcando um novo capítulo na gestão vascaína. A decisão visa reforçar o trabalho de reestruturação do time, que atravessa um momento conturbado, e devolver o clube ao topo do futebol brasileiro, onde ele sempre esteve presente com sua história vencedora. Juninho, aos 49 anos, assume a função em um momento delicado para o clube. O Vasco vem de uma série de dificuldades em campo e precisa recuperar seu prestígio tanto entre os torcedores quanto no cenário nacional. O ex-camisa 8, conhecido por sua liderança, visão de jogo e habilidade em cobranças de falta, tem uma grande responsabilidade pela frente. Montar um time competitivo, equilibrar as finanças e trazer de volta a paixão e a confiança de uma torcida que nunca deixou de apoiar a equipe. Mesmo em momentos difíceis, o ídolo, que conquistou 5 títulos brasileiros com a camisa vascaína e foi fundamental nas vitórias da Copa Libertadores de 1998 e da Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira. Sabe bem o que significa vestir a camisa do clube e está disposto a ajudar o Vasco a superar as adversidades. Juninho já demonstrou em diversas entrevistas seu desejo de contribuir para o crescimento do clube fora dos gramados, e sua experiência como jogador, principalmente com passagens por gigantes do futebol mundial, será um trunfo importante. Com passagens também por Lyon, da França, Juninho possui uma bagagem internacional que pode ser essencial no momento de buscar novos reforços e parcerias. Seu nome tem peso no mercado e sua visibilidade pode abrir portas para o Vasco em negociações de jogadores e contratos de patrocinadores. Além disso, sua ligação com o clube o coloca em uma posição privilegiada para entender as necessidades da torcida e trabalhar em sintonia com os objetivos do Vasco. Em sua nova função, Juninho será um elo importante entre o elenco e a diretoria, trazendo sua vivência e profissionalismo para o trabalho diário do clube. O novo diretor já sinalizou que seu foco estará na gestão do futebol, com atenção especial à formação de um elenco equilibrado, à recuperação de jogadores que podem render mais e ao fortalecimento das categorias de base, onde o Vasco sempre teve grandes revelações. A torcida vascaína espera que sua chegada seja o primeiro passo para um futuro mais vitorioso e está com a esperança renovada em relação ao futuro imediato da equipe. A nomeação de Juninho Pernambucano como diretor de futebol do Vasco representa um movimento estratégico da diretoria, que busca unir história e experiência com uma gestão moderna e eficaz. O clube acredita que sua presença poderá ser o ponto de virada necessário para devolver o Vasco ao seu lugar de destaque no futebol brasileiro e internacional. A torcida, por sua vez, confia que o ex-jogador, com toda a sua trajetória de sucesso, possa levar o clube a um novo ciclo de conquistas e alegrias. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.